Bom, eu estou aqui para falar sobre uma matéria que eu vinculei no dia 29/9/2011, tratando sobre união, relação entre maçonaria e movimento evangélico. Para fazer uma denúncia baseada num fato do dia 3/8/2011, onde o site da maçonaria Grande Oriente do Brasil prestigiava, comunicava a iniciação de mais de 60 pastores na maçonaria. A publicação feita no próprio site deles, que eu peguei para gerar a matéria no meu blog. E essa informação se estendia não só para pseudos pastores, mais de 60 pastores, que é um fato inédito, mas também relatava a presença de dois ilustres deputados e pastores, João Campos e Daniel Mesaque, da qual fiz questão de mencionar que também faziam parte do Grande Oriente do Brasil e estavam presentes na celebração maçônica de iniciação desses pastores da maçonaria. Então eu peguei essa matéria, publiquei no blog, e houve uma manifestação contrária por parte desses dois deputados pastores, João Campos e Daniel Mesaque, com um processo civil de reparação por danos morais, se sentindo ofendidos por terem sido chamados de maçons por mim, pastor Daniel Batista, pelo fato de eles estarem presentes nessa reunião e também, mais do que provado, fazerem parte do Grande Oriente do Brasil de Goiás. Então essa matéria foi pega por eles, pelo meu blog, apresentado em juízo com o pedido de um processo de reparação por danos morais, de mais de R$20 mil cada um deles, e também o pedido para que a matéria fosse tirada do ar. Bom, isso durou aí mais ou menos quase mais de 2 anos, que vem esse processo para lá, para cá e para lá e para cá, e eu quero dar aqui a vocês aqui, ao conhecimento de todos, qual foi o posicionamento dos juízes que estavam neste caso, ok? Primeira coisa que os juízes julgaram, dos ambos deputados pastores, a incompatibilidade da união, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Os juízes entenderam que a união entre maçonaria e cristianismo são incompatíveis, não podem ser feitas, pois costumes, preceitos, etc, etc, são diferentes. Eles entenderam isso. Um pastor não pode ser chamado de maçom e um maçom não pode ser chamado de pastor. Enfim, decretaram incompatível o pedido dos dois ofendidos, ok? Outro ponto importante também que eu quero deixar claro aqui a vocês, que os juízes desta causa, dos dois deputados, também admitiram o mérito da irresponsabilidade, pelo fato de eles frequentarem maçonaria, serem maçons e não quererem ser identificados, não quererem ser contestados, e se sentiram ofendidos. Olha, eles não querem ser chamados de maçons, entendeu? Mas gostam de ir na maçonaria, frequentam a maçonaria, é óbvio que são maçons. O juiz entendeu, se vocês não querem ser ofendidos por serem chamados de maçons, não vão na maçonaria. E o juiz entendeu que a matéria não ofende, ela trata com responsabilidade a situação. Outro ponto importante que os juízes também acataram desses dois indivíduos, João Campos e Daniel Mesaque. Amém? Que é tudo irmão, por isso que eu falei. A verdade dos fatos, a base jornalística, que foi uma das coisas que também, sinceramente, eu fiquei prestigiado. De saber que os juízes entenderam que aquilo que foi divulgado pelo meu blog tem fatos verídicos. Não base jornalística, eu não sou jornalista. Mas fatos verídicos incontestáveis, porque estão publicados pelo GOB, pelo Grande Oriente do Brasil, tem fotos, tem relatos, inúmeras matérias, é o que mais tem, é documento para provar que esses caras estão, entendeu, envolvidos com a falácia, ok? Então o juiz entendeu o seguinte, que também há verdade no relato daquilo que foi feito por mim, e volto a dizer, como pastor. E uma coisa, sem direito à resposta, não tiveram nem direito de dar resposta, de tão sério que é, para vocês verem, sério no sentido de que, rapaz, só não enxerga quem não quer. Um juiz chegar numa conclusão como essa, e lembro, o meu embate com o pastor é contra 2 deputados eleitos pela igreja, que frente a isso eu sou pequenininho,
E o juiz entendeu que eles não tinham argumento nenhum para requerer indenização, para retirar a minha matéria do ar, devido ao fato, o fato real dos acontecimentos, a profundidade verídica dos acontecimentos. Quero deixar claro a vocês, não me prestigia, não me sinto prestigiado por isso, mas utilizo a minha experiência como pastor de ser processado por dois deputados pastores que se sentiram ofendidos por serem chamados de maçons por mim. Utilizo esse recurso para dizer a você que se um juiz se convence de que há uma incompatibilidade entre maçonaria e movimento evangélico, de que os pastores estão frequentando sim essa ordem, por que a igreja não enxerga, rapaz? Por que o povo não vê isso daí? Porque ninguém comenta. E pior de tudo, depois de toda essa situação, vivida por mim, vivida pela minha igreja, de sermos processados por dois deputados pastores, ok? 2 anos tem que aguentar essa corja de safado. Deixa uma coisa para você aqui, no dia 5 de maio, depois disso tudo, o Grande Oriente, a loja maçônica Asilo da Acácia, 1248 de Goiânia, do mesmo estado e cidade que esses dois indivíduos aqui também frequentavam, documentam pelo site deles uma outra situação, uma sessão presidida pelo venerável mestre Jaime Luiz Pereira, aonde foi homenageada as mães maçônicas daquela oficina com flores. Olha o que eles dizem aqui: teve como ponto alto de sessão o que chamaram de palestra muito bem proferida e fundamentada por trechos bíblicos. E sabe por quem representada? Pelo pastor adjunto da Segunda Igreja Batista de Goiânia, irmão maçom, segundo o Grande Oriente, Arildo Mota dos Reis Pessoa, é o nome do pastor que estava lá, integrando a celebração, prestigiando a maçonaria como maçom. Ele é citado e os seus 2 irmãos também, Juvenil dos Reis Pessoa e José Mota dos Reis Pessoa, que são reconhecidos pelo Grande Oriente como maçons antigos. E o cara é da Assembleia, da Igreja Batista de Goiânia. A igreja existe, esse cara existe, o nome dele está sendo circulado publicamente lá. E eu pergunto, o que a igreja dele fala a respeito disso? É uma vergonha. E os caras vão lá, fazem a safadeza e não querem ser comunicados, contestados, identificados, e se sentem ofendidos por serem chamados de maçons. E é óbvio que esses dois aqui que me processaram, eles estavam preocupados com a campanha eleitoral deles, e pelo alto índice de rejeição que ainda muitos evangélicos têm, pelo fato da maçonaria estar dentro da igreja. Mas eu estou vindo aqui para falar isso, não é para me prestigiar, pelo fato de eu ter conseguido derrubar esses 2 processos judiciais por parte de João Campos e Daniel Mesac, da Assembleia de Deus Madureira, amém? Esses ilustres são. Eu vim aqui para falar o seguinte, eu vou passar um pouquinho dos 10 minutos hoje, ok? Primeira coisa que eu quero falar aqui, para que mídia evangélica? A mídia evangélica hoje, Gospel Mais, Gospel Prime e a outra cambada de jornalistas que se dizem evangélicos, para que eles servem? Nós temos mais de 60 maçons iniciados com uma celebração maçônica divulgada pelo próprio site da maçonaria, aberto na internet para ser vista por todo mundo, e eu não vi ninguém da mídia evangélica falar, a não ser alguns blogs aí citaram, ninguém falou. Eu vou dizer por quê. Outro ponto, um processo judicial inédito na história da igreja aqui no Brasil, que 2 deputados eleitos pela igreja, pastores, processam um outro pastor por se sentirem prejudicados e serem chamados maçons. E mais, o senhor João Campos, que é deputado, pastor e delegado federal, ele se utiliza da Procuradoria Parlamentar, de uma área jurídica da Câmara, para se defender, para me processar, tornou uma ação civil
um caso político, porque eu não ofendi ele como deputado, ofendi ele como pastor, e ele utilizou uma procuradoria parlamentar que é para defender casos de deputado, não de pastor, para me processar. Ele já tinha advogado do Estado pago para vir contra mim e a minha igreja, tornou isso um caso político, um fato inédito na história da igreja, e a mídia evangélica não quis comentar, não quis falar nada, é como se nada tivesse acontecendo. Eu quero dizer uma coisa clara para vocês aqui, mas por que a mídia evangélica, pastor, não quer falar nada? É fato. Por que os pastores não falaram nada? Ninguém ficou sabendo, não circulou, não houve uma expansão de informação nessa tragédia que eu estou relatando aqui, porque a mídia evangélica não pode falar mal da maçonaria. Eu quero lembrar uma das frases do senhor Silas Malafaia, que ele diz o seguinte numa entrevista que ele fez em uma rádio aí, que se ele falar mal da maçonaria, tiram ele da televisão no outro dia. Rapaz, esses caras têm consciência do perigo, eles sabem que eles não podem falar da maçonaria, porque a maçonaria está dentro da igreja, isso é fato. A mídia evangélica não pode falar isso aqui, ok? Não é por minha causa, é porque eles não podem ir contra o que aconteceu, até pela questão de João Campos querer usar advogados do Estado para defendê-lo numa questão pessoal, e foi o que aconteceu. Não houve holofotes, não houve luz sobre essa situação, porque a maçonaria está infiltrada até as tampas dentro da igreja evangélica, e o fato aí tentaram obscurecer e esconder do público. O segundo ponto que eu quero falar para você, chamar a tua atenção: o futuro das igrejas é de se tornar centros culturais. Sabe qual vai ser a resposta dessa consolidação do protestantismo aqui no Brasil, que tem a licença maçônica? Eu falo da metodista, eu falo da batista, da presbiteriana, da Assembleia de Deus, que todas elas foram licenciadas pela maçonaria na ditadura, para poderem ser as igrejas tradicionais que elas são hoje. Sabe qual vai ser o fruto desse investimento? A maçonaria confiscando a educação das igrejas, transferindo filosofia ao invés de evangelho, as igrejas se tornarem centros culturais, como aconteceu nos Estados Unidos. Nós estamos partindo para isso aqui no Brasil, já virou uma baderna. E eu quero chamar a atenção de vocês que a maioria dos ilustres pastores que estão na política estão na maçonaria, e você quer mais? Outro ponto também que eu quero mencionar a vocês aqui, para encerrar a minha fala: não tenho medo de processo, não tenho medo de maçom, não tenho medo de pastor, não tenho medo de igreja, porque eu não posso ter esse capricho. Quando me tornei pastor e cristão, eu assumi uma vocação que está acima de qualquer poder. E eu não estou aqui para me gabar, nem para me prestigiar, nem para me colocar acima de ninguém. Estou aqui para dar um aviso a vocês. Abrem os olhos de vocês, pedem uma carta assinada do pastor, se ele é maçom, besteira. Essa política que está dentro da igreja, toda esse relacionamento entre o Estado e a igreja sendo usada como palanque eleitoral, o púlpito sendo usado como candidatismo, tudo isso é a prova que eu te dou, de 2 deputados que se tornaram deputados por causa da igreja, a Assembleia de Deus Madureira, que tem como consagrador o senhor Bispo Manuel Ferreira, que é uma vergonha, esse cara é uma falácia. Eles estão aí efetuando princípios maçônicos dentro da igreja, por causa do voto, da força do povo evangélico. Isso aqui é a ponta da desgraça. Imagina o que a gente não sabe, o que está oculto, o que está escondido por aí. E eu quero fazer esse apelo para você. Jesus, o evangelho, a palavra não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o que essas igrejas estão fazendo. O que o senhor bispo Edir Macedo está fazendo são agentes do Estado, agentes da maçonaria, foram infiltrados desde a ditadura para transformar as igrejas no que elas são hoje. E que o povo evangélico, que o povo cristão abra os seus olhos, volte o seu olhar para Cristo, porque Jesus está voltando, a igreja está prestes a ser arrebatada, e nós estamos próximo a um dos maiores adventos do evangelho na terra, que é ver Jesus no céu e a igreja sendo arrebatada. É para isso que eu vim aqui, para te dar o que você precisa, a prova que você precisa de que a maçonaria está dentro da igreja evangélica e que eles querem nos calar, e pôr aqui em dúvida toda a circulação das informações que são regidas por esse meio jornalístico evangélico, porque todos eles também provaram
que não estão à mercê e nem querem também resolver, nem consultaram as fontes para resolver ou então debater esse assunto maçonaria dentro da igreja. Porque se tivessem, eles teriam pego isso aqui, ó, essa sujeira, para querer exatamente colocar a público e mostrar para o povão que os pastores, de dia eles estão na igreja, na madrugada e à noite, com as luzes apagadas, eles estão dentro das lojas maçônicas, recebendo instrução da maçonaria de como controlar a igreja e o povo cristão. Que Deus tenha misericórdia de nós, misericórdia da igreja dele na terra e daqueles que têm a fé e daqueles que são crentes na palavra dele.